Avicii chegou, ele falou e gravou, mas vacilou, esqueceu tudo que soltou. Ele reclamou, mas o trabalho ele valorizou. Então vamos lá, o episódio já começou. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Alocha Podcast. Hoje, episódio 64, e eu tenho que ser honesto com você, tá bom? Esse episódio aqui não era, esse momento aqui, essa gravação aqui não era pra estar existindo, ok? Porque hoje é quinta-feira. Eu gravei o primeiro episódio, que era pra ser o 64, ontem, tá bom? Numa quarta-feira, o dia que era pra eu gravar. A questão é que ontem eu fiz a coisa que eu tô fazendo sempre, todo dia, que é enrolar, basicamente. É isso que eu fiz, ok? Inclusive eu fiz hoje também. Quase que hoje não tem podcast de novo. A questão é que agora é 9h40. Ontem eu comecei a gravar o podcast às 11 da noite. E se você escuta esse podcast aqui, você sabe que nesse horário normalmente era pra eu estar dormindo, porque eu ando exausto. A questão então é que eu gravei um podcast praticamente inteiro dormindo. É basicamente isso. Tá bom? Se você me perguntar o que eu gravei ontem, eu não sei. Eu sei que foi um episódio de 40 e poucos minutos que eu pensei, tá, ok, curto. Quando eu terminei de gravar, eu falei, tá, ok, vou dormir. E eu não lembro o que eu gravei. As únicas coisas que eu lembro foi que eu tava falando alguma coisa, de repente eu tava dormindo e eu acordava comigo falando algum absurdo. É isso. Eu ia ler os e-mails ontem e de repente eu tava falando, daí eu apagava. Aí de repente eu acordava com, então vai tomar no seu cu, né? Porque eu ficava, ué, o que aconteceu? Em que momento eu me revoltei pra estar mandando a pessoa tomar no cu? Eu não sei. É, basicamente, alguém precisa ter um AVC. É isso que você tava ouvindo ontem, tá? Então é isso. Ontem praticamente eu gravei um AVC Cast. E não vou negar pra você que eu tava com muita vontade de postar ele, tá? Porque as coisas, as ideias que eu vou falar hoje, eu provavelmente falei ontem. Eu não sei se eu falei. Eu provavelmente falei ontem. Mas não tenho certeza também, né? Porque pra ter certeza eu tinha que lembrar de alguma coisa. Então assim, é isso, tá? A qualquer momento, se continuar desse jeito, eu vou estar morto. Então é melhor você valorizar esses últimos episódios aqui, ok? Porque eles podem ser os últimos de fato. Tá certo? Então assim, agora que já começou esse AVC Cast aqui, vamos começar isso aqui com os avisos de sempre, né? Agora é exatamente 9h40 da noite de uma quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. E tem uma mosca em volta de mim. Por quê? Porque agora vai ser o momento que eu vou me estressar já. Porque eu vou passar uma hora inteira com uma mosca me rodeando. E não tem o que eu fazer, porque eu não vou conseguir matar a mosca, porque o mata-mosca tá na sala. Eu não vou me levantar, ok? Eu prefiro sofrer, eu prefiro me incomodar do que resolver meu problema. Eu prefiro choramingar do que resolver meu problema. Eu sou praticamente um obeso, ok? Eu sou basicamente um gordo que fala, nossa, a vida é difícil, né? As pessoas não me aceitam. Não, a vida é difícil para as pessoas perto de você, gordo, tá bom? Dá pra você entender isso? Hoje eu vi um crime acontecendo. Eu fui pegar o patinete pra eu andar, pra eu poder ir pro trabalho, porque eu tava cansado, porque eu acordei atrasado. E daí eu vi um crime acontecendo. Eu vi um gordo de no mínimo 120 quilos tentando usar um patinete. E obviamente deu certo, né? Infelizmente não tem uma balança no patinete que só podia permitir a partir de tanto peso. E você pode achar que eu tô sendo gordofóbico, excludente, preconceituoso. Não estou, porque muitas pessoas, a sociedade usa aqueles patinetes. E quem vai causar mais danos ao patinete? Exatamente, o gordo. E daí eu vou ter que pegar um patinete, igual tá acontecendo ultimamente, que não tem freio, um patinete que não tem amortecedor, um patinete que você clica para ele acelerar, ele não acelera. E adivinha? Eu vou ter que pagar a mesma coisa que o gordo paga. O gordo estragou, eu não. Ok? Eu posso dar PT num patinete, tá bom? Pelo jeito que eu me atravesso no meio dos carros, eu posso dar um PT nesses patinetes da Jet. Agora, nunca estraguei um freio, tá bom? Deixando claro aqui. Então, é isso. Eu acho que gordofobia, às vezes,
Ai, começou bem hoje, né? Gordofobia às vezes tem motivo de existir. Deve ter um motivo da gente naturalmente não gostar de gordo. Vou deixar, ok? Não vou ficar lutando contra isso daí, não. Ah, o que eu tava falando? Eu tava reclamando de uma mosca, né? Como é que eu cheguei de mosca pra xingar gordo? Eu acho que eu só tava com isso entalado na minha garganta. Ironicamente, né? Entalado na garganta, coisa que não acontece com gordo, porque se acontecesse, eles parariam de comer. Não sei o que tá acontecendo comigo, bem honestamente. Enfim, avisos de hoje aí, né? Os avisos de sempre, que você já tá cansado de escutar. Estamos no Spotify e no YouTube, então sinta-se à vontade para escutar onde você quiser. Tem um LivePix aí do canal, livepix.gg/alochan, tudo minúsculo, que também tem um QR Code na tela que leva pro mesmo lugar e um comentário fixado com um link que leva pro mesmo lugar que você pode mandar uma mensagem pra gente, participar desse podcast aqui e toda a mensagem vai ser lida no final do episódio da semana, tá bom? Então, assim, saiba, participe que você vai ter esse privilégio aí de escutar eu lendo a sua mensagem e provavelmente xingando você, porque eu não sei, eu já falei sobre eu achar engraçado ser agressivo, né? Eu já deixei isso claro aqui. Tem algum outro aviso? Ah, é, tá. Pra você que é pobre, tá bom? Pra você sabe que eu tenho nojo de você, tá bom? Ah, mas você é pobre também. É, mas eu também me odeio. Então, assim, não tem muita diferença, tá? Não é hipocrisia. Caso aí você não tenha dinheiro, mas queira tentar participar, ou queira pedir um conselho, ou queira fazer um desabafo, sinta-se à vontade. @aloxapodcast no Instagram, ou aloxapodcastconselhos@gmail.com no e-mail. Eu dou prioridade para e-mail porque eu não sei. É mais difícil para as pessoas. Nossa, caralho. Nossa, eu jurei que eu ia morrer agora. Deu um barulho de ferro fininho que foi aumentando, tipo. Que é alguém abrindo o portão aqui perto. Só que eu não reconheci que era um portão. Eu só escutei o barulho. Eu fiquei, nossa. Nossa, eu vou morrer? Você já passou por essa situação de que você você se sente de um jeito tão estranho que você pensa, será que eu vou morrer? Será que eu tô morrendo? Porque eu nunca tive essa sensação. Então, se eu tô tendo agora, é porque tá acontecendo alguma coisa que nunca aconteceu. Logo, morte, porque né, a gente sempre leva pra morte, o maior medo que tem. Inclusive, falando em medo, eu acho que tava na hora da gente assumir uns medos, não é nem medo, né? Mas assumir umas coisas por padrão, tipo, inseto. Não, eu não gosto de inseto. Acabou. Tá bom? Não é medo, mas eu não gosto, tá bom? Sabe, eu tô falando disso porque especificamente hoje, no meu trabalho, apareceu uma borboleta. Mas não era uma borboleta pequena, era a porra de uma asa delta na loja. E assim, os caras trabalham sentado, eu trabalho em pé, porque eu tô atendendo. Então assim, se a mosca tava no teto durante 2 horas e ela descia e subia de novo, em quem tem mais chance dela pousar? Obviamente no trouxa aqui. E se é o trouxa aqui que é o mais provável dela alcançar, dela encostar, quem é o trouxa que tava desviando? Exatamente. E daí, alguém entrava na loja e tava eu lá, igual um retardado, desviando de uma borboletinha amarela. E a pessoa, nossa, você tem medo de borboleta? Não, eu não tenho. Eu só não quero, tipo assim, não é medo, eu só não quero que um bicho pouse na minha cara, tá bom? Eu só não quero me sentir confortável com isso. Tá, eu não sei se dá pra você entender. Eu acho que você também não tem medo de um caderno, mas se eu botar um caderno na sua cara, você vai achar estranho. Entendeu o meu ponto de vista aqui? Ah, mas é porque a borboleta é tão bonita. Cala a boca. Que borboleta, mano? Você acha a borboleta. A maioria das pessoas que acha a borboleta bonita, ou é porque vem em filme, ou porque é puta que tem até tatuagem. Por que tatuagem, inclusive, virou sinônimo de puta? Eu fico esse questionamento aí. Não sei. Não sei a ligação de um com o outro, mas acontece bastante. Mas assim, eu não é medo de borboleta, tá bom? É simplesmente eu não quero que bichos que voam encostem na minha cabeça e na minha cara, ou no meu corpo, porque eu não sei o que eles vão fazer. É igual barata, tá ligado? Não tem porque você tem medo de barata. Agora, quando uma barata tá voando, vai tomar no seu cu. Por quê? Por que tá voando? É um bagulho que você não sabe o que a barata vai fazer. Porque ela voa meio retardada. Era um bicho que não era pra voar. E que voa. Entendeu? É igual. Não sei. Não pensei em alguma coisa rápido o suficiente.
É igual o cara que nasce bonito e gostoso, e ele não sabe o que fazer e começa a fazer suruba por aí. Não era pro ser humano nascer desse jeito, tendo fama e dinheiro e tanto status e poder assim. Isso só pra cabeça da pessoa. E o corpo humano da natureza não estava acostumado com isso. Daí a pessoa vira uma surubeira. E daí faz coisas que não era pra fazer e enlouquece. É isso. O João Guilherme, por exemplo. Já viu o João Guilherme falando? Ele parece um retardado. Eu não tô ofendendo o João Guilherme, mas é que o jeito que ele fala me incomoda. Isso é sinônimo de gente que ganhava boquete de graça. Sinônimo de gente que nunca teve que pedir por favor pra nada. Entendeu? E daí com o tempo vai virando louco da cabeça. Se o João Guilherme é louco, não é isso que eu tô falando. Eu não tô comparando o João Guilherme com a barata. Meio que tô, mas eu não tô, tá bom? Então assim, é uma coisa que não era pra ser e é. Barata com asa. Ponto. Não era pra acontecer. E daí a barata não sabe usar as coisas direito. E daí do nada a barata ela vem na sua cara, mas ela não pousa. Ela vem, ela bate as asinhas e vaza. Mano, eu acabei de ser assediado, eu acho. A barata veio no meu rosto, deu um tapinha na minha cara, um tapinha de mafioso no meu rosto e foi embora. O que porra que tá acontecendo? E eu não quero que isso aconteça, não é medo. Sim, eu tô até agora tentando falar pra você que eu não tava com medo da borboleta. Eu sei, parece que é mentira, mas é a verdade. E eu perdi toda a vergonha de falar isso a partir do momento que o meu chefe, que é um homem que atravessou o planeta, que veio lá da Índia, que não é Índia, lá de Bangladesh, e veio pra Novo Hamburgo, abriu uma loja e contratou 3 hamburguenses. Tá, eu não sou hamburguense, na verdade, não nasci em Novo Hamburgo, mas foda-se também. Eu me naturalizei em Novo Hamburgo. Também não me importo. Mas enfim, a partir do momento que esse cara tem dois filhos e é casado, a partir do momento que ele viu a borboleta, ele falou: que é isso? E abaixou a cabeça, de medo. Então assim, a partir do momento que isso aconteceu, eu falei: tá bom, talvez não seja um problema muito grande eu ter problema da borboleta bater na minha cara, né? Eu não sei. Eu sei que depois o gordo pegou um saquinho e correu atrás da borboleta. Sabe o... Começou a bater o sono. Daqui a pouco eu começo a dormir enquanto eu falo. Daqui a pouco a AVC começa a chegar. Eu acho que não vai chegar. Porque eu tomei 3 xícaras de café antes de começar esse podcast aqui. Então assim, dormir eu não vou. Não vou nem hoje, nem amanhã. Eu só vou dormir direito de novo na quarta-feira que vem. Mas, daí o gordo pegou uma sacolinha e começou a correr atrás da borboleta, como se fosse um Patrick correndo atrás de água-viva no Bob Esponja. Cara, que cena maravilhosa. Ele matou a borboleta no final. É triste, né? Talvez aí você esteja se sentindo triste. Mas assim, ela ficou 1 hora na loja também. Ela teve tempo de pensar na vida dela. E assim, pode parecer nossa, mas é uma borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Só que assim, a borboleta, a vida dela, o tempo de vida dela é muito curto. Então assim, o tempo que ela passou dentro da loja é basicamente ter passado 10 anos lá. Entende o que eu tô falando? Então assim, não é que ela entrou por uns minutinhos e morreu. Não, ela passou 10 anos na loja e daí chegou o fim dela. Entendeu? Quanto tempo dura uma borboleta? Vamos ver aqui, ó. Vamos usar o nosso bom e velho Google. Tá bom? Porque eu acho que borboleta não vive, tipo, 1 semana. Tempo de vida de uma borboleta. O tempo de vida de uma borboleta varia bastante dependendo da espécie, podendo ser apenas algumas semanas a vários meses. Não é 1 ano. Então, né? A fase adulta, focada em acasalar e botar ovos, é o sonho, né? A vida adulta é idêntica para toda espécie. Acasalar e botar ovos, é isso, é um adulto. A gente trabalha para acasalar, e daí a gente trabalha mais para ganhar mais dinheiro para acasalar mais. Geralmente dura de 2 a 4 semanas. Mas algumas espécies, como a monarca em certas gerações, podem viver por até 9 meses. Vários fatores como... Cara, 9 meses de vida de uma borboleta deve cansar, mano. Deve cansar. Tipo assim, o ser humano cansa tanto... Olha isso. A vida, ela cansa tanto depois de um tempo que o ser humano, ele é a espécie que ele evoluiu justamente por causa disso. Que ele falou, mano, nem fudendo que eu vou passar 30 anos nessa merda. Faz uma fogueira aí. Entendeu? É basicamente assim que a gente descobriu o fogo. Em resumo, pra você que não estuda na escola, tá?
é isso que aconteceu. A gente pegou uns palitos e falou: ah, mano, foda-se, eu vou fazer fogo. E se eu pegar aqui esse bicho que nós matou, em vez de comer cru, bota fogo nessa porra. Porque assim, não é possível. A gente vai viver o quê? 30 anos, vai comer a mesma carne crua pra sempre? Nem fudendo. Cria um miojo nessa porra. Entendeu? É por isso. A mesma coisa que fez a gente criar o fogo há anos e anos e anos atrás, faz você agora se viciar em TikTok. Não é possível que eu vou passar minha vida igual. Não, eu quero coisa nova. É a mesma coisa. E é por isso que eu acho que não tá errado a gente ter matado a borboleta. Não que a gente matou porque quis. A borboleta morreu porque ela se meteu debaixo do nosso pé quando a gente tava tentando pegar ela. Mas assim, é suicídio basicamente, né? Borboleta depressiva eu não tava sabendo. Logo ela, né, amarela, uma óbvia referência a Setembro Amarelo. Enfim, mas entende? A vida dela, que já é curta, ela passou 1 hora na loja, o que equivale a o quê? Meses na vida dela. Ela já teve a vida dela ali, acabou, entendeu? E eu satisfiz a tristeza dela, porque com certeza ela tava triste. O que faria uma borboleta que tem o mundo inteiro pra voar entrar numa loja de celular e pousar em cima de uma caixa de peça do Motorola? Nada. Nada de bom. Depressão. Quer fazer coisa diferente. Ela viu a nossa luzinha no teto, começou a voar em volta. Por quê? Porque é a borboleta querendo a fogueira. É a borboleta querendo criar um temaki, querendo fazer uma coisa diferente porque não aguenta mais a própria vida. Porque ao mesmo tempo que a genética, a biologia e a natureza inteira falha que na nossa vida adulta a gente tem que acasalar e botar ovo, independente da espécie, a gente não quer fazer só isso. A gente luta contra a própria natureza desde sempre. E sim, isso é tudo para justificar que eu tava com medo da borboleta. Obrigado e você que ouviu esse desabafo. Como é bom poder falar isso sem estar morrendo de sono e saber que eu tô falando alguma coisa. Tipo assim, não precisa fazer sentido o que eu tô falando, nunca faz, mas sei lá. Eu acho que falar as coisas e meio que entender um pouco do que você tá falando, não entender no sentido estudioso da parada, mas você saber falar uma coisa e construir um raciocínio, linha após linha, até talvez chegar em algum lugar, eu acho isso uma coisa extremamente importante. E pessoas que conseguem fazer isso, principalmente naturalmente, cativa as pessoas. Sabe como é que eu sei disso? Porque antes de eu sentar aqui pra gravar esse podcast, eu tava enrolando, obviamente, como eu sempre faço, e me apareceu um vídeo, um corte de um podcast, que o convidado era o Sérgio Sacani, o Gordão Foguete. E eu tô citando isso porque eu fiquei preso no corte do podcast. Eu nem lembro o que tava sendo falado, bem honestamente, mas eu fiquei preso pelo jeito que o Gordão, ele vai falando as coisas. O apresentador, ele simplesmente pergunta: Sérgio, quantos anos aproximadamente a Terra tem? É só essa pergunta. Em vez do cara só falar: olha, tem aproximadamente tantos anos. Não, ele vai construindo, ele fala: olha, a Terra a princípio tem tantos bilhões de anos. E como que a gente calcula isso? Por causa das rochas que tem na natureza, a gente consegue, entendeu? Ele já começa a falar de outra coisa e ele começa a explicar o porquê disso. Então ele vai de um jeito muito fluido. E isso cativa as pessoas, isso chama a atenção você saber falar desse jeito. E ele vai falando com uma calma e tem uma malemolência no que ele tá falando. Ele não fala tipo: é tantos bilhões de anos, e a gente calcula isso, né, pegando uma rocha. Olha o jeito que eu tô falando. Já tem muito espaço entre as frases. Não parece que eu sei do que eu tô falando. Também não é fluido, não é legal, não vai te levando numa jornada da história que eu tô falando. Não, é só um retardado falando uma coisa. Agora, o jeito que você fala, que vai contando uma história e vai levando você, cavalgando, primeiro a resposta, daí o porquê da resposta, de como que a gente tem essa resposta, como que isso funciona, sabe? É todo um caminho. E isso serve pra tudo. Eu sei porque agora que eu tô trabalhando com venda e naturalmente pra eu fingir que eu me importo com o meu trabalho, não é nem que eu não me importe, mas assim, eu quero vender, tá? Eu quero melhorar, porque senão, uma dica pra você que trabalha, tenta olhar pelo lado do seu trabalho onde você pode melhorar como pessoa. Eu, por exemplo,
Eu não vendo tanto, e o foco nem é esse, o foco meu lá é atender as pessoas que aparecem e organizar os telefones que tem lá pra ser feito. Não é vender coisa, não é um puta papo de, vem aqui comprar, não é isso. Mas ao mesmo tempo eu penso, eu quero fazer isso, eu quero melhorar. Então eu tô estudando, eu tô fazendo um roteirinho de venda, que eu tô lendo coisa, eu tô tentando aprender isso. Pra todo dia, quando eu vou pro trabalho, eu fico, vou testar tal coisa. Obviamente, quando eu testo e der errado, eu fico mal, tá? Mas, onde é que eu quero chegar com isso? O jeito de falar é importante. Eu tava vendo as ideias ali de escrever o roteirinho de vendas. Por que é importante você ter um roteiro? Justamente pra você, porque naturalmente quando você não vai ter a resposta de tudo. O Sérgio Sacani, ele estuda a vida inteira sobre asteroide, planeta, universo e tudo mais, tá bom? Então, obviamente ele tem a resposta pronta. Se você tá trabalhando em algum lugar que você tem que falar, tem que vender coisa, você não vai ter essa resposta pronta, porque é muita coisa para vender, é muita variável, é muita coisa diferente. Você não vai ter essa resposta na cabeça, a menos que você já esteja nisso há 10 anos, entendeu? Então, para que serve o roteiro? Para você, pelo menos, se preparar para o que você vai falar. E daí você aprende, você já se planeja mais ou menos o que você vai falar, você já sabe daí, a partir do momento que você já sabe o que você vai falar. Você quer comprar um celular? Eu tenho esse celular aqui, é um 13C, ele tem 8 GB de RAM, ele tem tanto de memória. Esse telefone aqui ele é bom para jogar jogos mais simples, mas também se você abaixar um pouco a qualidade gráfica dele, você consegue jogar umas coisas mais pesadas. É um celular ótimo, maravilhoso, vai cumprir tudo que você precisa fazer no seu trabalho, na sua escola, tudo, universidade, tudo que você precisa fazer. Esse telefone aqui ele dá conta tranquilamente, tá bom? Tudo, eu tô te falando várias especificações da merda do produto, tá bom? Eu parei para aprender isso. Eu não falaria desse jeito pra pessoa, tá? A questão é que como eu já sei o que eu tô falando e do jeito que eu tô falando, eu posso simplesmente me concentrar no jeito que eu vou falar, no tom da minha voz que eu vou falar, o que é uma coisa importante. Você ficar gaguejando e você ficar falando meio que enrolado, meio que pra baixo, assim, mas você falar baixo não é uma coisa errada. Você cochichar não é uma coisa errada, você só tem que usar no momento certo. Como que você sabe o momento certo? Sei lá, você vai sentir. E como você pode sentir isso, prestar atenção para sentir o jeito que você vai ter que falar, se você tá prestando mais atenção no que você tem que falar. Não sei se tá dando para fazer sentido, se tá enrolando as coisas, as palavras do jeito que eu tô falando igual um retardado, mas tem as palavras que vai sair da sua boca e o jeito que elas vão sair. Se você não tá com um roteiro pronto ou sabe o que está falando, você tá concentrado nas palavras. Só que o jeito que você fala também importa. E se você tem um roteiro, as palavras, as coisas que você tem para falar já ficam mais claro na sua mente. E daí você pode se concentrar muito mais no jeito que você vai falar. Além de que você consegue prestar muito mais atenção no jeito que a pessoa vai reagir. No que a pessoa vai falar, o jeito que a pessoa vai falar. A historinha, é que eu tinha tal telefone. Você já pode, o telefone era tal. Comparado com esse daqui, o que tem de semelhante, o que tem de diferente, o que tem de diferente positivo, qual que é o benefício disso daqui. Não adianta só eu falar, tem tanto de RAM, tem tanto de armazenamento, tipo assim, é número e foda-se. Sabe, armazenamento, até velho entende. Agora, RAM, como é que você explica 8 GB de RAM? Você não explica. Não de um jeito simples para uma pessoa. Tem uma explicação simples, só que a pessoa ela não quer. Ela quer um telefone porque o dela tá uma merda. Entendeu? Então, como que você desenha isso? Você tem um roteirinho para isso. De reiteração. Você tem um roteiro para começar a falar, certo? E daí qualificar se a pessoa ela quer comprar ou não, se a pessoa ela só tá curiosa, se vale a pena você perder um tempo falando sobre o produto ou não. Depois você tem um roteirinho da apresentação principal mesmo e do primeiro pedido de venda, você pergunta se a pessoa vai querer ou não. Depois, naturalmente, a pessoa vai fazer alguma pergunta, piriri pororó, daí você tem um outro roteiro respondendo pergunta, tá caro? Você tem uma resposta para isso. Não sei o que, eu tenho que falar com tal pessoa. Exatamente, você tem uma resposta para isso bem pensada. Entendeu? Se você ficar muito tempo fazendo isso, você vai adquirir isso. Essa é a questão. O Sacani, ele não precisa fazer um roteiro para saber disso. Ele fala disso a vida inteira dele.
Mas, a partir do momento que você não tem tanto tempo assim, porque você não pode se dar o luxo de passar tanta vergonha cometendo erro até dar certo, é melhor você ter um roteirinho de vendas. E sim, tudo isso aqui que eu tô falando é do livro lá que eu tô lendo, Segredos do Lobo, tá? E tá funcionando umas coisas, outras coisas, foda-se. Boa parte muita coisa, honestamente, eu deixei de lado. Falei, mano, que se foda isso aqui. O cara, ele conseguia chegar no estado mental de estar extremamente confiante, isso fazer ele falar de um jeito... Tá bom, cara, tá bom. Foda-se, eu não tenho isso, eu não preciso de um capítulo inteiro pra isso. Me bota na parte do roteiro. E das outras. Tem coisas importantes ali no meio, tá? Mas essa parte do roteiro é a mais importante. E pelos motivos que eu já falei. Ok? Mas eu não trabalho com venda. Tá, eu tô usando venda porque eu tô usando o meu exemplo, tá? E o exemplo que o cara dá no livro. Você pode usar isso pra qualquer merda. Você saber como falar quando você vai apresentar um trabalho de escola, um trabalho de universidade, quando você vai uma entrevista de emprego, quando você vai pra... Foda-se, entendeu? É importante, sabe? E às vezes você tirar um dia da semana que você fala, tá, eu vou passar 1 hora e meia fazendo essa merda, ou estudando essa merda, ou aprendendo isso daqui, é bom, entendeu? Sabe quem que faz isso de certa forma, uma forma muito não boa? Pessoa que tem ansiedade. Você aí que tem ansiedade, quantas vezes antes de você ir fazer alguma coisa, você não pegou e ficou repassando as coisas na sua cabeça? As respostas, as perguntas que podiam aparecer, as respostas que você poderia dar, os 7 respostas diferentes, escolher a melhor parte de cada um. É basicamente isso que serve o roteiro, só que é de um jeito estratégico, não de um jeito psicopata, que vai te fazer mal. Porque de um jeito de você tá formulando um roteiro. É que naturalmente um roteiro parece que eu tô falando de. Roteiro de filme, né? De você tá lendo um papel. Você pode escrever de um jeito que vai ficar. Você tem que escrever. É uma coisa que o cara fala no livro aqui. Você tem que escrever do jeito que você fala. E ponto. Tá ligado? Senão. Né? Senão não dá certo. Senão fica ruim. Senão não parece honesto. Mas então é errado. Se não parece honesto. Tá, mas. Sabe? Você tem que ser um bom intérprete e para te ajudar a interpretar, você tem que saber escrever direito. Você vai saber fazer isso escrevendo. Você não precisa escrever frase por frase, você pode botar pontos. Entendeu? Que quando a pessoa falar isso, eu respondo isso. Quando sei lá, o celular de novo, quando a pessoa fala tá caro, eu começo o quê? Eu não falo não tá caro. Eu falo, o valor disso é por causa disso, disso e disso. Estou justificando para a pessoa as vantagens. Que o que importa é o benefício, não a característica. O valor é esse. Essa energia que você vai gastar, que esse din-din que você vai gastar. Vantagem tal, tal e tal. E é isso. Só que você, se você não tem isso repassado na sua cabeça, a pessoa vai falar tá caro, você vai falar não, não tá não. E foda-se, e daí você vai perder o tempo. E a venda e o dinheiro, e daí foda-se. Eu, sei lá. Eu acho que tem gente que naturalmente é carismática e tem gente que aprende com a vida. Tem gente que aprende daí com a vida sem querer. Eu acho que o Sérgio Sacani, ele aprendeu meio sem querer com a vida. Ele foi fazendo até ficar bom. E tem gente que olha e fala, cara, eu tenho que aprender. Além de tentativa e erro, tá ligado? Então é isso, cara. Conselho aí de hoje. Tenta aprender a falar. Vale a pena você falar as coisas. Sabe, não precisa falar tão bonito, não precisa falar exato, não significa que não precisa ter erro. Você tá me vendo falando agora. Você consegue fazer isso? Você consegue falar com uma constância, interligando uma coisa com a outra, começo, meio, enfim? Acabou. Você me vê aqui cometendo erro enquanto eu tô falando, gaguejando, enrola a língua, fala uma coisa errada, mas eu continuo falando. A corda segue sendo passada. Os passos vão sendo dados. É isso que você precisa aprender, porque é natural desse jeito e é bom. Não é perfeito, é bom. Acabou. Assim que funciona, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Palmas para o Assolá. Falando em trabalho ainda, assim, eu não quero... Foda-se, eu não quero falar de trabalho, tá? Eu já falei sobre isso, eu já falei que eu não gosto de ficar falando de trabalho. Trazer coisa da loja pra cá. Mas, uma coisa que eu percebi sobre trabalho no geral
Como é que eu explico? Uma coisa que eu percebi sobre trabalho no geral, tá? E isso é pra você aí que às vezes tem medo de fazer coisa e perder o emprego. Duas coisas eu percebi. Primeiro, é muito bom você trabalhar em algum lugar que tá crescendo. É difícil você fazer isso trabalhando, sei lá, num banco. Você trabalhando num puta mercado, sei lá, no Zafari. Ou você trabalhando no Bradesco. É difícil você fazer o que eu vou falar aqui, nesse lugar. E se sentir do jeito que eu vou falar aqui. Que é você se sentir parte de alguma coisa. Por exemplo, o que muita gente vai achar ruim, tá? Quando eu falar o que é. Mas, por exemplo, na loja que eu trabalho. Em resumo, um cara lá da puta que me pariu veio pra cá, abriu uma loja, chamou uma pessoa, chamou outra, foi organizando as coisas, agora tem técnico, pô, bota um atendente, também vamos vender peça, daí cria um sistema, daí agora atualiza o sistema e vai evoluindo as coisas, sei lá, 10 anos que tem a loja, as coisas vão evoluindo. Desde que eu tô lá, o sistema evoluiu umas 3 vezes, teve 3 atualizações. Que você vai aprendendo coisa nova na loja, vai se organizando, mas isso faz você se sentir dentro daquilo, porque você está aprendendo. Não é o Bradesco que já tem um sistema, já tem uma organização, é do jeito 1, 2, 3. A partir do momento que você entra lá, você só tem que aprender a ser do jeito 1, 2, 3 e acabou. Quando você trabalha num lugar menor, no sentido aqui que eu estou falando, num sentido de um lugar que está crescendo, basicamente você se sente mais importante pro lugar. Ah, mas é porque pro seu patrão. Tá bom, cala a boca, não é disso que eu tô falando. Você se sente parte de alguma coisa. Hoje mesmo, ontem eu acho, aconteceu, a gente reclamou lá pro cara, a gente falou, ó, o sistema podia ter isso, né? Porque assim fica meio complicado. Dá pra usar desse jeito, mas seria melhor se a gente atualizasse desse jeito ali. Pode deixar, eu vou fazer desse jeito aqui, vou falar lá com o cara pra ele atualizar o sistema. Vou falar lá com o programador. E ele fez. Tá ligado? E você vai se sentindo parte de alguma coisa que tá sendo construída. Ah, mas é que o seu patrão daqui a pouco ele só te manda embora. É, pode acontecer. Sim, não vou negar, tá? Todo dia eu penso sobre isso. Todo dia eu penso sobre ser mandado pra rua, tá? Não vou negar pra você, não. Mas você se sentir parte disso te dá mais vontade de trabalhar. Ao mesmo tempo é cansativo, porque como o lugar tá crescendo, você vai acumular umas funções. Você vai se estressar porque se está sendo organizado é porque não está completamente organizado. Se não está completamente organizado, tem confusão. Se tem confusão, tem dor de cabeça. Tem dor de cabeça que a gente tem que resolver. Naturalmente vai ser você e outras 2 pessoas. Entendeu? Tem o lado ruim também. Não tô falando que só tem lado bom. E outra coisa que eu percebi, a segunda coisa que eu percebi sobre trabalho, é que tem muita gente. E isso acontece comigo às vezes, de ficar mal porque fez alguma merda. Eu não sei se o fato de ter feito alguma merda ou se é porque vai ser demitido. Não sei exatamente qual que seria a maioria das pessoas. O meu é principalmente por ter feito alguma merda. Só que, assim, eu acho que tem umas merdas que você não deveria se sentir mal. Por um motivo muito simples. Por exemplo, apareceu um cliente querendo comprar um celular. A gente naturalmente não vende celular, a gente vai começar a vender celular agora. E eu falei, foda-se, eu vou puxar. Tem um telefone aqui que não tá nem no sistema e não é que é pra vender. Vou dar um jeito, foda-se, vou vender desse jeito. Fui falando, me enrolei, não sabia o valor, não sabia especificar uma coisa porque daí não era comigo. Perdi a venda. Que merda. Fiquei mal. Ninguém reclamou de porra nenhuma. Eu só fiquei triste. Só que ao mesmo tempo, eu tava tentando fazer uma coisa diferente. É isso que eu quero chegar aqui. Se você faz umas merda no trabalho, essas merdas são porque você tá tentando fazer o seu trabalho. Porque eu conheço gente, eu já trabalhei com gente, trabalho com gente que, assim, não comete grandes erros, mas também não faz nada. A pessoa é mandada, faz o que é mandada e acabou. E não tem problema. A pessoa só tá vendo o negócio ali como, eu venho aqui, eu faço o que me manda, eu ganho meu dinheiro, acabou. Pode viver sua vida assim, eu não tenho problema nenhum com isso. E tem dias que eu faço exatamente isso, mas
partindo do ponto que eu falei no tópico anterior sobre olhar para isso, pegar algum dos pontos que o trabalho me faz ter e querer evoluir nesse ponto, por exemplo, querer vender de um jeito melhor e aprender mais sobre isso, porque daí você encara também quando você tá indo pro trabalho, além do, nossa, que bagulho chato, você tá indo com, pô, hoje é mais um dia de eu tentar vender um telefone e dar certo, e às vezes não dá. Só que se não deu, tudo bem, eu tô fazendo. Eu tô dando um jeito, você vai criando mais liberdade. E eu acho que essa parte da liberdade também, né, tem a ver com o que eu falei agora há pouco de ser uma coisa em crescimento. Por exemplo, não tem muito problema quando de vez em quando alguém encheu o saco. Sei lá, esse dia eu passei. Alguém queria uma peça lá, alguém queria uma tela de alguma coisa. O cara ele me mandou mensagem. Era, sei lá. Devia ser umas. Era um sábado, a gente fecha as 4, era 4h40. A gente tava na loja, mas não tava atendendo. Eu falei, mano, eu vou passar o valor, porque a gente vai ficar aqui. Passei 20 conto a mais, sei lá, 15, 20 conto a mais na peça. Dane-se, o meu patrão viu o negócio e falou, tá bom. Mas é esse preço mesmo? Ele confirmou, eu falei, não, eu passei tanto a mais porque, pô, fora da hora já, estamos aqui esperando, tá calor, queremos ir embora dele. Ah, tá bom então. E tudo certo, você tem essa liberdade. Você vai tomar um esporro se você fazer isso em outro lugar. Mas como é um lugar que tá crescendo, você tem essa liberdade. E é uma coisa importante de você sentir isso, obviamente com essa liberdade, mas responsabilidade, né? Às vezes você vai fazer umas merda. Por exemplo, umas merda que ontem aconteceu isso, essa liberdade, você se sentir bem de, porra, eu resolvi o problema. Duas coisas aconteceram ontem que foi isso. Usando como exemplo, tá? Um cara chegou lá com o telefone, um cliente final, para trocar a tela. Não tinha a tela numa tabela lá. O que eu fiz? Eu fiz o que eu lembro que eu vi alguém fazendo. Eu pego a tela, que a gente vende para lojista, pego o valor dela, pego a versão mais cara, se ela tem aro, por exemplo, ela é mais cara. Eu não vou explicar o que é aro, foda-se, só um exemplo aqui. Que é a versão mais cara, eu faço isso vezes 2.5, e deu, sei lá, 238. Eu lembrei que de várias telas que a gente tem, para cliente final, normalmente o valor é 250. Então eu pensei, tá, vai ser 250. Eu resolvi o problema assim, ó, sem perguntar para ninguém, sem ficar... Eu só resolvi o problema, eu só tive a liberdade. Ah, mas se tiver errado, então tá errado, então... Foda-se. Eu fiz desse jeito e arredondei para mais. Então, assim, perder dinheiro a gente também não vai. Então tá tudo certo. Outra coisa que aconteceu. Ontem um cara chegou lá, falou que era lojista. Que daí, naturalmente, a gente faz desconto, né? Porque um lojista vai levar 20 celulares, enquanto o cliente final vai levar 1. Entendeu? Então tem essa diferença, por isso que para lojista tem desconto. E ele falou, na verdade, que ele era um lojista, mas não tinha cadastro, porque ele era técnico também, junto com outro cliente nosso. Eu falei, foda-se. O que eu fiz? Eu peguei o preço de cliente final e tirei, sei lá, R$100. Ficou caro ainda, mas que se foda. Que se foda. Ninguém discutiu comigo. E você vai sentindo essa liberdade de poder fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Porque é um bem pra loja. Ninguém vai olhar pra ele e falar, ô, você tá atrapalhando a loja. Não. O que eu fiz? Era um cara que não tinha cadastro, não tinha certeza de quem que ele era. Tudo que eu pude fazer por ele, vou dar um descontinho aqui de cliente final, porque aparenta ele ter cliente. Mas não tem cadastro também, então foda-se. Você vai ter uma liberdade maior, que vem com uma responsabilidade, e você vai ter vontade de melhorar. Porque a partir do momento que você tem mais liberdade, você pensa, porra, então eu posso testar tal coisa, eu posso tentar vender desse jeito aqui para testar para ver se dá certo. Se não der certo, também não vou me culpar. Então assim, o que eu quero tirar de tudo isso aqui para você, tá? É simplesmente, às vezes você vai fazer umas merda, só que se você fez essa merda, significa que talvez você tava tentando fazer uma coisa diferente. E às vezes isso é mais importante do que fazer uma coisa certa. Tá bom? Às vezes você errar, tendo um motivo pra errar, é muito melhor do que você só fazer o que você é mandado. Você não melhora, o lugar não melhora. E não tem nenhum erro. Então tá bom, então. Então, sei lá, bota um chat GPT no meu lugar, então. Aí ele vai fazer do jeito certo. Tá ligado? Enfim. Lições sobre o trabalho aí. Às vezes errar é bom.
Às vezes, quanto mais você erra, significa que mais você tá trabalhando, mais coisa você tá se arriscando fazer e melhor você tá virando. Em resumo, é isso. Só não tenta levar isso ao pé da letra, dependendo do lugar que você trabalha, tá? Porque eu consigo, né? Eu falo que eu tenho azar, e eu tenho bastante azar, mas também eu tenho uma sorte que é inacreditável. Tipo assim, as merdas que eu já fiz era pra eu estar na rua. Qualquer lugar no mundo me demitiria. Mas por algum motivo, meu patrão, ele não me contratou ainda. Eu não sou contratado, mas ele não me demite. Não sei por quê. É primeiro que eu já tô lá tempo suficiente, né? Ele não me contratou porque eu simplesmente não falei nada. Eu fiz o exame, larguei meu documento, ele falou, tem que trazer tal e tal coisa. Eu não levei. Também, entendeu? Mas assim, pelo que eu entendi, normalmente os caras são demitidos no primeiro mês, quando ele não gosta dos caras. Ou os caras não fazem as coisas direito. Sei lá, eu acho que eu tô indo pro quarto mês lá naquela porra. Também não tô vangloriando que eu posso ser demitido amanhã, tá? Mas sei lá, não faz isso no supermercado do seu bairro, tá bom? Você vai pra rua, ok? Enfim, o que mais tem pra falar, hein? Eu já falei que o trabalho é bom, já falei do meu medo de borboleta, já falei sobre estar fazendo roteiro de venda. O que tem mais pra eu falar? Ah, é verdade, né? Coisa que aconteceu essa semana. Coisas muito importantes, né? Vocês viram que a Tatá e o Conselho terminaram? Uau, hein, gente? Quem será o culpado? Porque foi isso que a internet virou, né? Os caras terminaram. Simplesmente, isso aconteceu, os caras terminaram. E agora os caras tão, depois de alguns dias, tão. Não, mas é porque a Tatá, ela deu em cima de um cara lá, o jeito que ela olhava pro cara. Não, mas é porque o Cocielo, ele já tava falando de que ele queria a vida dele de volta. Que tal todos vocês irem pra casa do caralho? Que tal? Que tal vocês pararem de encher o saco? Os caras estão há 7 anos juntos. Os caras têm filho e foda. Tipo assim, você tá me falando que. Ai, é porque nunca se amaram de fato. Ai, é porque fulano nunca amou ciclano. Ai, é porque tal coisa. 7 anos juntos, filho e tudo mais, tá? Você tá me falando que isso não é verdadeiro. Os caras talvez só não aguentavam mais o jeito que tava. E assim, vamos ser honestos que eu acho que tem que terminar mesmo. Acho que casamento bom é o que termina. Tá bom? Porque tem uma hora que cansa, tem uma hora que você quer conhecer outra pessoa. Tá? Eu tô quase virando poligâmico com esse papo. Porque eu não aguento mais gente falando, como assim termina? O casamento deu errado. Ah, não deu, pô, eles têm 2 filhos, tiveram uma vida boa. Não, mas é porque se terminaram é porque deu errado. O que você tá falando, cara? É só segue a vida. Por que isso importa? O cara. Ah, mas o cara ele queria viver. Qual que é o problema? Tipo assim. Ah, ele falou que o sonho dele era ser pai e agora ele fala que quer viver. Não significa que ele quer deixar de ser pai, ô filha da puta. É inacreditável as pessoas fazendo ping-pong de culpa. Tipo assim, você tá me falando que você, que é uma filha. E normalmente é vice-versa. Os caras culpando a mina, as minas culpando o cara. Você tá me falando, mina, que disse que, ele disse que queria viver, né? Ele disse que queria ser pai, mas agora fala que quer viver. Que quando você diz que uma mãe tem o direito de ter uma vida de mulher, acima de tudo ela é uma mulher e que ela tem que viver, não é a mesma coisa. Daí o cara fala, não, mas você vai ser uma mamãe. E você fala, não, não significa que ela é uma mamãe. Que ela é uma mãe ruim, significa que ela é uma pessoa que quer viver. Não é a mesma coisa. Eu não tenho nem o que te xingar, sendo bem honesto. Eu não consigo nem encontrar palavras que descrevam minha raiva nesse momento pra eu poder te xingar de uma forma que você entenda. E também os caras são outros, porque ela deu em cima de não sei quem na entrevista. Mó cara de gay o cara. Que falaram que, tipo assim, e nenhum ser humano que tenha minimamente um cérebro trocaria o Cocielo. Não que o Cocielo seja lindo, mas trocaria o Cocielo por aquele cara. Primeiro que ele parece ser baixinho, nada contra homens pequenos, tá? Mas homem baixinho, meio carinha de emo, meio gay. Por quê? Você acha que ela terminou um casamento por causa desse cara? Você tá de brincadeira comigo. O casamento terminou porque é o causa de um anão. Ah, vai te fuder. Sabe, cara, por que que isso vira treta? Por que que as pessoas só não entendem que às vezes o cara, ele queria viver assim, mas não é que ele quer viver sem os filhos, ele só não quer viver casado agora.
Ele só quer terminar, ele só não acha que tá dando certo mais, ele só quer fazer coisa diferente e ele não sente mais que quer estar casado. E daí foda-se, e daí você pode voltar para aquele assunto de que, ai, mas você vai se mover pela emoção, pelo que você está sentindo. E eu concordo que você não tem que fazer isso, tá bom? Só que daí eu tenho que escutar a gente falando isso, que 24 horas por dia é movida 100% pela emoção. Então assim, vai te fuder, mano. O que você acha que você tem a ver com isso? O que você acha que você faria de diferente nessa situação? Porque eu posso garantir pra você que se você tivesse a oportunidade que os dois tiveram, você faria coisa muito pior. Com certeza você nem namorar iria. Talvez traísse, não pensaria em construir família, com certeza, porque você é movido pela emoção. Se você tem dinheiro e fama, igual esses dois tinham, daqui a pouco começa a aparecer 7 mina gostosa. Você vai falar, eu vou ficar com a 7, vou casar com a 7, e vai se mover pela emoção que você tá criticando os caras por fazer agora, uma vez. Supostamente, porque você nem sabe. Mas você acha que você faria uma coisa melhor. Por que que os caras, eles partem do ponto sempre de que eles sabem do que estão falando? Sendo que eles não sabem. O tempo inteiro parece um gigantesco centro esquizofrênico a internet. E é um silêncio ensurdecedor isso mesmo, entendeu? Esse é o AVC Cast. Falando a verdade sobre relacionamento. Tem que terminar mesmo. Passou de 5 anos é divórcio. Se você quer ser feliz. Pessoas que passam mais de 5 anos e não se divorciam, acabam tristes. Tá bom? Eu acho que é isso. Tinha que ser lei brasileira. Todo casamento só pode durar 5 anos. E ponto. Pra parar de encher o saco. Ai, mãe, terminou, terminei. Ah, mas por quê? Quero comer outras bucetas. Quero rebolar em outra pica. Vamos responder assim, rapaziada? Seria muito melhor. E daí a mina lá, a Tatá, ela apareceu fazendo story. Daí gravaram os stories, postaram em todo lugar. Olha ela se pronunciando. Ela não se pronunciou. Pronunciar sobre o final é você explicar alguma coisa. Ela não se pronunciou, ela só falou: ah, rapaziada, valeu aí pela atenção. A gente vai seguir a vida, tá? E é isso, gente. O que tem? Assim, caralho, o quão infernal deve ser seu Cossielo, a Tatá. Imagina você terminar. E não terminar os seus namorozinhos de escola. Você terminar um casamento com um filho. Casa junto. História de 7 anos junto. E tá todo mundo ao seu redor enchendo o saco te perguntando sobre o negócio. Eu não sei. Eu acho que a partir daí o próximo passo é o suicídio. Enfim. Esses foram meus 5 segundos falando sobre a merda do relacionamento da Tatá e do Cossielo. Vamos para as coisas que importam? Vamos para os Live Pix, tá bom? Vamos lá. Lembrando, caso você queira mandar um Live Pix aí para ajudar a gente, né? Você pode participar disso daqui, ao mesmo tempo ajudar a gente e dar conteúdo pra gente. Então, né, sinta-se à vontade, livepix.gg/alochão. Live Pix de 22 de outubro de 2025, ontem, tá? Opa, mano, bom dia. Sou um recém-formado que não sabe o que quer fazer da vida. Perdi a graça em conteúdo sexual por conta de quando ter consumido tanto durante... Nossa, pera. Ah, eu lembrei disso aqui. Esse daqui eu li ontem. Esse daqui eu li ontem e eu fiquei puto na mesma parte que eu tô puto agora. Que é o fudido não saber usar vírgula. Não tem uma vírgula nisso daqui. Tem no final, né? Mas foda-se o final. Você acha que eu vou chegar no final lendo um e-mail de merda assim no início? E-mail não, uma mensagem? Eu sei, amigo. Eu sei que você escreveu meio rápido, tá? Calma, calma. Não precisa chorar, tá? Não precisa ficar triste. Não precisa se justificar, tá tudo certo. Vou tentar de novo, tá? Opa, mano. Bom dia. Sou um recém-formado que não sabe o que quer fazer da vida. Perdi a graça em conteúdo sexual por conta de quando ter consumido tanto durante a adolescência perdida. Sexual por conta de quando ter consumido tanto durante a adolescência. Ter perdido a virgindade bêbado numa festa de aniversário de um amigo. Eu estou desempregado, peço alguns bicos. Pego alguns bicos lá e cá e faço todo o trabalho de casa, como lavar, cozinhar, limpar, etc. Não saio de casa faz um tempo e já zerei o canal 3 vezes. Tá escutando aqui uma mensagem enviada pelo escrito médio desse canal aqui, tá? Do canal Assolan e do canal Assolan Podcast.
Mas assim, o que eu tenho pra falar pra você? Está formado, tá desempregado e pega uns bicos. Tá bom, você é recém-formado. Você é recém-formado no ensino médio? É isso? Porque daí beleza, cara, você tem que fazer os bicos. Faz os... Nossa, eu tô vendo uma mosca na minha lâmpada. Sabe quando a mosca ela limpa as mãozinhas assim uma na outra? Essa vagabunda tá limpando as mãos. Tentar matar essa merda. Não matei. Não matei, quase quebrei minha lâmpada. Foda. Enfim. Assim, se você tá desempregado, você deve estar procurando emprego. Se você tá procurando emprego, enquanto isso você tem que ganhar dinheiro. Então você tá fazendo uns bicos, ao mesmo tempo tá organizando sua casa. Tá tudo certo. Que coisa boa. Tipo assim, você tá entendendo que, eu não sei a vibe que ele mandou essa mensagem, tá? Ele também não falou que é um desabafo, às vezes ele só tá falando. Às vezes ele tinha 15 contos sobrando pra lavagem de dinheiro aqui, porque eu uso esse canal aqui pra lavar dinheiro, vocês sabem disso, né? Isso é brincadeira, tá? Juiz que esteja escutando isso, eu nem ganho dinheiro com esse canal aqui, tá bom? Pode ver meu CPF, pode ver minhas dívidas. Olha o meu Serasa lá. Você acha que alguém que tem dinheiro pra lavar? Eu não tenho primeiro, eu nem máquina de roupa, eu nem máquina de lavar tenho pra lavar minhas roupas. Você acha que eu vou lavar dinheiro? Ah, por favor, né? Tá, eu não sei a vibe que o cara tava mandando isso aqui, mas se era uma vibe meio triste, para pra pensar. Você tá conseguindo uns bicos? Eu espero que você esteja procurando emprego, tá? Não por nada. E você ainda tá organizando a sua casa. Acho que tem um momento em que você deveria separar pra estudar alguma coisa que vai ajudar você. Tipo assim, tem duas coisas que eu acho que uma pessoa tem que estudar depois que tá numa vida adulta e não tá numa faculdade ou blá blá blá. Que é coisas para si mesmo e coisas pro trabalho dela. Você não precisa gostar 100% do seu trabalho, você tem que trabalhar numa coisa que você é bom. Ah, mas eu sou bom em tal coisa e não gosto disso. É a vida, mano, é a vida. Às vezes você tem que fazer isso ao mesmo tempo que você faz um pouquinho as coisas que você gosta. Você tem que dar prioridade ao quê? Ao que coloca comida na sua mesa. Ah, mas é que eu gosto de outra coisa. Aí você tá se movendo por sentimento e vai dar uma merda. E assim, eu não tô falando isso como uma voz da razão, tá? Não aleatoriamente. Hoje eu poderia ter gravado esse podcast aqui e começado a gravar às 8. Mas não, eu comecei a gravar às 9h30, tá? Então assim, por quê? Porque eu fiquei enrolando, porque eu fiquei fazendo coisa que não era pra fazer, tá? Porque eu fiquei no TikTok. É isso, porque eu fiquei com tesão, fiquei enrolando. Entendeu? Então assim, não também sou a voz da razão, eu passo por isso também. Só que você vai tentando criar coisas pra melhorar isso. Por exemplo, agora, eu não sei se eu falei isso no último podcast ou não, tá? Eu lembro que eu falei que eu queria gravar um podcast na quarta, em vez de ficar deixando pra sexta-feira, quinta-feira. Né? Como eu acabei de falar no início desse podcast aqui, eu gravei na quarta, né? Só que deixei pra depois, então deu merda. Então tô tendo que gravar na quinta de novo. Mas o que eu tava falando? Ah, tá. Eu tô organizando. Eu organizei a minha semana de que forma, tá? Segundo, eu todo dia tem uma coisa diferente pra fazer no meu tempo livre. Tá? Eu não vou lembrar agora, e o papel também tá longe, eu botei ali no meu espelho pra ficar lembrando disso. Mas sei lá, segunda, por exemplo. De manhã, o que eu quero fazer segunda? Eu quero organizar o que eu vou fazer durante a semana, as coisas principais, tá? E eu também quero estudar sobre venda. Eu quero meter um roteiro de venda, pegar, eu tenho umas fotos lá de todos os produtos que tem na loja. Pega esse produto, estuda ele meio que por cima, cria ali um roteirinho rapidinho sobre vendas e tal. Isso obviamente demora, não vou fazer isso em um dia. Eu vou fazer isso conforme as semanas vai passando e vai aumentando as coisas, tá bom? Primeiro é como receber um celular para assistência e tudo mais. Estudar sobre isso. Estudar sobre o produto e estudar como formar o roteiro. Segunda. Isso de manhã e de noite, tá? É basicamente isso. Eu tenho ali das 4h30 até as 7 horas para estudar uma coisa. E depois eu tenho ali das 8h30, 9 horas até 11h30. 11h30 não, perdão. 10h30, 11 horas. Esses dois tempos que eu tenho para fazer essas coisas. Terça-feira, por exemplo. Terça-feira era o dia de escrever. De manhã, acordar, escrever algumas ideias, escrever o que viesse na minha cabeça, escrever qualquer coisa. E de noite, porque que de noite eu ia passar esse texto a limpo. Se fosse só ideia, eu ia passar limpo. Agora, se eu estivesse escrevendo alguma coisa, tentar continuar escrevendo isso. Por quê? Porque de manhã, naturalmente, eu tô com muito mais energia, tô muito mais acordado do que de noite.
Não é nem de estar acordado, é que de noite minha energia já tá cansada, meu cérebro já tá sujo, minha mente já tá exausta de pensar e organizar várias coisas. Então, assim, naturalmente o horário que minha cabeça mais tá limpa é de manhã. Então, qual que é a melhor fase? Para eu escrever coisas novas de manhã. Qual que é o melhor horário para depois eu fazer uma coisa que é importante para isso, que é o passar o texto, mas que gaste menos energia do que ter ideias novas? De noite. Então, você tem que saber o horário que isso é mais produtivo, menos produtivo e piriri pororó. Tô tentando fazer isso. Daí, quarta-feira de manhã é o dia de fazer ali uma pauta rápida para podcast. Ah, o que que eu posso falar? O que que eu posso pensar para falar? Botei aqui, por exemplo, ontem. Tatá e Cosselo terminaram. Botei aqui sobre o roteiro de vendas que eu tô lendo no Segredos do Lobo. Entendeu? Umas coisas simples. Hoje eu não li coisa no Reddit, mas normalmente tem lá o tal pra eu lembrar, tipo, ler coisa no Reddit. É isso, faz uma pauta rapidinho, chega de noite e grava isso daí. Daí na quinta-feira, qualquer ideia, de manhã era pra eu ler, era pra eu tirar de descanso, né? Pra ler. Hoje eu não fiz isso, hoje eu acordei 7h30. E de noite era pra eu editar as coisas do podcast que eu gravei na quarta. Não tô fazendo isso porque, adivinha, quinta-feira eu tô gravando a merda do podcast. Daí sexta-feira pra eu fazer outras coisas relacionadas à loja. Então, assim, você entende que o que eu tô fazendo é estruturando as coisas pra todo dia eu ter uma coisa diferente pra ser feita. E eu acho que todo mundo, no mínimo, deveria tirar 1 ou 2 horas na semana. 2 vezes isso, tá? 2 horas pra cada coisa que eu vou falar. Uma pra estudar alguma coisa que você goste. E outra pra estudar alguma coisa que você tenha que estudar. Pro seu trabalho. Que vá. Mas é que eu não gosto de ser bom nisso. Tá, mas você é bom nisso. Isso vai pagar as suas contas. Isso vai botar comida na sua mesa. Isso vai te dar nutriente pra você poder fazer um pouco de outra coisa que você gosta. E é isso. A vida é assim. Até chegar um momento que talvez você não precise mais fazer essa outra coisa. E você possa ganhar dinheiro com essa coisa que você gosta. Acabou. Entendeu? Mas assim, se você tá falando que você já tá cozinhando, lavando, limpando a sua casa, e você ainda vai estudar as coisas, eu não vejo isso um problema. E eu acho que você tá no caminho certo. Parabéns aí por você, tá? Hoje tá motivacional, né? Nem parece que ontem eu tava mandando todo mundo a merda. Ontem nem parece que eu tava falando umas coisas quando eu dormia, né? Que estranho. Enfim, esses foram os live pics. Vamos pros e-mails, né? E-mails que obviamente eu li ontem. Mas que eu não lembro. Então, assim. Mas você leu ontem? Li mesmo, não vou negar, mas eu não lembro. Então, assim. Pô, tá até escrito aqui nos podcasts. Olha isso, eu tava mandando e-mail pros caras 00:11. Ou seja, olha a hora que eu fui terminar esse podcast. Meu Deus do céu. Vamos lá. O título do e-mail é Sem Assunto. Que é o padrão, né? O cara já começou bem. Boa tarde, Assolan. Meu nome é Thiago. Eu comecei a trabalhar por agora, então tô no maldito trampo de repositor. Não é muito bom pra mim, porque eu entrei de repositor, mas sou meio que um faz tudo. O que é a melhor coisa pra você, tá? É estressante no começo, porque é muita coisa pra aprender, muita coisa pra dar errado, muita coisa pra decorar, muitos erros podem ser cometidos. Mas pra pensar que com o tempo, prestando atenção e querendo aprender, você pode aprender várias coisas sobre aquilo. Tá ligado? Eu sei disso, eu sei que é uma merda, porque eu vou voltar pro trampo de loja. Perdão, tá, é o único trampo CLT que eu tenho, e é a única referência que eu tenho disso, honestamente. Mas assim, eu não queria ser o cara que tem que passar os preços, ao mesmo tempo é o cara que tem que atender, ao mesmo tempo é o cara que tem que organizar o sistema, ao mesmo tempo é o cara que tem que organizar as rotas dos motoboy para entregar os aparelhos, que ao mesmo tempo é o cara que tem que saber o que tem coisa no estoque, que ao mesmo tempo tem que saber que aparelho de quem que tá aguardando peça para comprar as peças, catar as peças, comprar as peças, ou que tá aguardando aprovação, de tem que passar o orçamento pro cliente para saber se ele quer, de catar o valor para. Eu não queria ser esse tudo. Mas eu sou. E que bom, porque no começo eu queria dar um tiro na minha cabeça, óbvio. Mas agora eu sei boa parte do que acontece na loja. Entendeu? Eu sei, telefone tal tá aguardando aprovação de tal e tal coisa. Essa peça tem no fornecedor tal, a tal preço. A gente perguntou tem tanto tempo atrás. Tá faltando isso e isso. O que aconteceu foi que a gente tentou desse jeito e não deu. Esse daí a gente tem que mandar num boy da rota por tal valor, tal dia.
você tá por dentro de tudo, o que te torna mais confiante para fazer as coisas depois de um tempo. E depois de um tempo você vai tendo mais liberdade, você vai assumindo uma posição melhor. Tá ligado? Assim, não querendo dar papinho motivacional, até porque talvez isso não aconteça, tá? Eu não tô tentando criar uma falsa esperança, mas é que se você parar pra pensar, o que você tá reclamando é que, porra, eu tenho que cuidar de várias coisas, tenho que aprender várias coisas, tenho que fazer várias coisas. Isso não é, de certa forma, o conhecimento que você vai adquirir, não é exatamente o conhecimento que um gerente dessa porra dessa área vai ter, que é saber o que tá acontecendo no estoque, na reposição, mas também que tem que saber o que tá acontecendo com as pessoas e blá 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 blá. Tá ligado? É basicamente isso que você tem que aprender. Então, pra pensar as coisas boas que você vai aprender. Eu não sei, é uma propaganda ao CLT esse podcast aqui hoje. Ah, entendeu? Então, talvez você ser um faz tudo pode ser uma merda, agora é uma puta dor de cabeça. Você vai não conseguir dormir de dor de cabeça, literalmente dor de cabeça mesmo. Mas talvez, se você se dedicar a aprender isso, quando entre um novo você, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, vamos dizer que você vai ficar 5 anos. Daqui uns 2 anos entra um cara, você vai ser o cara que vai ensinar tudo pra ele, você vai ser o cara que vai organizar isso tudo. E acabou. Então daqui a pouco você já tá mostrando mais eficiência, já tá aprendendo mais coisas, já sabe como que tem que ser feito. Enfim, você vai criando valor com o tempo, basicamente. Continuando aqui, sou meio que um faz tudo, o que não é de todo ruim. Conheci pessoas legais e eu gosto de ajudar, mas depois que entrei tô sem tempo. Tive que abrir mão da academia ou do meu namoro. Eu escolhi a academia, até porque, né, buceta é o mal do homem. Mas foda-se, né? Você pode fazer academia no chão, né? Você sabe. Você sabe que tem barra por aí, né? Você sabe que você pode só pegar, fazer 5 barras no lugar, daí fazer 20 flexão. Mais 5 barras, mais 20 flexão. Mais 5 barras, mais 20 flexão. Daí você pega, sei lá, em casa. É que daí precisaria ter peso. Mas sei lá, faz agachamento em casa. Ah, mas é que, pô, é muito leve. Tá bom. Bota uma mochila com as coisas nas costas. Ah, você é repositor, né? Foda-se. Super repositor de mercado. Quantos quilos tem um pacote de arroz? Tem pacote de arroz de 5 quilos, né? Pega 4 pacotes de arroz nessa merda, esses bracinhos aí, agacha com essa bosta. E deu, sabe? Você também não vai morrer de ficar sem academia. Continua fazendo exercício. E. Ah, eu tive que escolher entre meu namoro e tal, né? Eu espero que seu namorado não tenha te dado essa decisão. Mas depois disso, sinto que eu tô muito sobrecarregado. Tô brigando muito com meus amigos. É isso. Eu sei exatamente o que você tá falando. Muita função, você faz tudo e você fica sobrecarregado, que você quer decorar tudo, quer aprender tudo. E naturalmente você vai ficar puto. Porque a sua cabeça ela já tá exausta de ter que fazer todos esses cálculos, porque você ainda não decorou isso, não aprendeu 100%, de uma forma automática isso. E daí ela não tem energia pra aturar coisa normal. Sei lá, aturar uma namorada reclamando, sua família, seus amigos falando coisa. Isso é normal e você tem que literalmente aprender com isso. O que você vai fazer? Você vai sair do emprego? Ou você vai aprender a lidar com isso de uma forma melhor? Tá ligado? Ah, e minha namorada tá com medo de acabar carregando tudo, estragando tudo, na verdade. Alguma dica pra esse mero adolescente? Tô dando dica aqui, né, amigo? Sei lá. Tenta ver as coisas de um jeito mais positivo. E tenta, logicamente. É que eu sei que você não consegue fazer isso agora, talvez se você acabou de começando. Entre o cara do trabalho. Ah, você falou seu nome já, né? Foda-se você. Entre o Thiago do trabalho e o Thiago da vida. Não uma divisão 100%, mas você tem que entender que quando você saiu do trabalho, ok, estou fora do trabalho. Foda-se. Tá ligado? Assim, vai ter umas merdas que vai acontecer, você vai estourar. Obviamente. Mas com a sua família, com a sua namorada, ou seja, com essas pessoas, foda-se o trabalho, cara. Eles estão um pouco se fudendo. Você tem que ser homem, adulto, né? Ah, eu sou um mero adolescente. Tá, então. Sei lá, mas você já deve ter mais de 15 anos, né? 16 anos. Tá, já dá pra aprender isso aqui que eu tô falando. Foda-se, né? Não significa merda nenhuma. Mas
Tem que aprender isso, tem que aprender que simplesmente foda-se essas merdas, né? Porque você tá putinho, você tem que soltar neles. Se você tá putinho sobre o seu trabalho, amanhã você vai chegar no seu trabalho e vai resolver isso. Ah, tal coisa atrasou, não sei o que. Tá bom, que merda. Isso acontece. Você pode ficar puto, vai ter dia que você vai ficar muito puto. Mas com o tempo você tem que se acalmando, você tem que ficando de boa sobre isso. Sabe, hoje e ontem, por exemplo, o final do dia foi estressante pra caralho. Mas agora, depois de meses, eu tô começando a. Tá bom, sair do trabalho, acontece, amanhã a gente resolve tal coisa. Entendeu? Agora eu tô começando a lidar desse jeito. Porque, por padrão, eu já aprendi a maioria das coisas. Como resolver, como vai ser resolvido. Também já criei mais casca, então eu sei que tal coisa é um erro pequeno. Que foda-se, não tem problema. Tal coisa é um erro que todo mundo comete. Tal coisa não é pra acontecer. Foi um erro de merda, mas pode ser perdoado. Entendeu? Então, com o tempo, isso vai ficando mais tranquilo. Só que não vai ficar mais tranquilo se você também não ir reparando essas coisas e se forçar a chegar nesse ponto. Tá ligado? Se o tempo inteiro você ficar focando no trabalho, 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 que naturalmente você faz isso no começo, por quê? Porque você tá tentando fazer as coisas do jeito certo, do jeito perfeito. Então você tem que se concentrar para fazer as coisas darem certo. Então você tá pensando muito sobre isso. Entendeu? Tá acompanhando? Por você estar pensando muito sobre isso, qualquer coisa te remete ao trabalho que te deixa estressado. Agora, com o tempo, você já vai se fazendo coisas no automático, não precisa ficar pensando sobre isso o tempo todo. Logo, você abre espaços para lidar com as outras coisas, amigo, família, namorada, blá blá blá, academia. Só que você tem que também manter a calma. E é isso. O podcast tá incrível mesmo que eu esteja vendo atrasado. Muito sucesso e dinheiro pra você. O podcast tá incrível. Daí eu vou ver o cara tá no episódio 20, né? E eu tô no 64. Aí tá bom mesmo. Enfim. Próximo podcast e... Podcast. O que eu tô falando? Próximo... eu ia falar próximo episódio. Eu vou me matar. Próximo e-mail. E o último de hoje. Oi, Aloxã. É o seguinte. Queria começar falando que te acho atraente pra caralho. Sempre, né? Sempre isso. Eu sei que eu sou gostoso. Por favor, né? Não seja arrogante, pessoal. Também não tem como ser arrogante, né? Eu já me senti muito feio pra. Eu já me senti muito feio e eu já me senti muito bonito depois pra eu me importar com qualquer elogio ou qualquer xingamento sobre a aparência. Porque assim, uma pessoa que ela sempre se achou feia, ninguém nunca elogiou, ela dá muita importância sobre como que as pessoas veem ela. Porque naturalmente ela vê uma pessoa elogiando ela e fala: nossa, isso nunca aconteceu antes, então incrível essa pessoa é a única que me vê desse jeito legal, nossa, eu preciso dessa pessoa. Puta importância que essa pessoa tá dando pra opinião da outra. Ao mesmo tempo, uma pessoa que sempre foi elogiada, uma mina que nasceu bonita, sempre foi bonita, todo mundo sempre babou nela, é muito importante pra ela também. Porque se pararem de ver ela dessa forma, ela vai pensar: o que tem de errado? Será que eu tô feia? Será que eu tô mal? Será que eu mudei? O que aconteceu? Ou seja, ela também dá uma importância para aquilo porque aquilo faz parte dela. E ela precisa daquilo. Agora, se você já viveu a primeira parte de nossa, eu me acho um merda, e depois as pessoas te acham incrível, você fala: nossa, todo mundo me acha incrível, mas também não é isso. Daí você chega numa terceira fase, que é: tem umas pessoas que me acham foda, tem outras que não. É isso. Tem umas pessoas que vão lá na porra da loja e tremem a voz pra falar comigo. Tem outras que eu olho e falo: por que você tá vestido igual um mendigo? Então assim, também não conheço mendigo gostoso, né? Onde é que eu tava? Até ela apagou, que legal. Não pode bocejar. Você boceja quando bocejo? Responda aí. Comente, eu bocejo, se você chegou até esse episódio aqui. Esse... mano, você sabe o que eu quis dizer. Se você chegou até aqui nesse episódio, comente, eu bocejo. Vamos lá. Queria começar falando que te acho atraente pra caralho, não me questiona o motivo, e uma das minhas metas era te conhecer pessoalmente. Abre parênteses, sou maior de idade, viu? Fecha parênteses. O que o Sil não faz com a mulher, né? O que a vontade de sentar numa pica não faz com uma mulher, né? Engraçado que fala pra caralho. Duvido que já tenha me mandado uma DM. Mas enfim. Agora o conselho.
Eu trocava ideia com o menino, ó, já vai falar do outro. Tomou um pé na bunda de um e agora tá vindo falar comigo. Ó, tá vendo como é que funciona o ego da pessoa? Estou brincando. Ou talvez não, né? Vai saber. Agora o conselho. Eu trocava ideia com o menino e do nada ele me bloqueou em todas as redes sociais possíveis. O que me deixou mais puta é que quem demonstrou interesse primeiro foi ele. A mulher se deparando com como assim? Ele me prometia tudo, daí eu dei um pouquinho de atenção e agora ele me jogou fora. Como ele ousa? É sempre uma vibe assim, né? Como ele ousa me bloquear? Mas assim, explicando. Eu não sei o que passou na cabeça do cara. Simplesmente talvez ele gostasse de você até, mas achou que não ia dar certo e falou, eu vou bloquear e vou seguir minha vida pra não ficar pensando nela. Pode ser essa vibe romântica. Pode ser uma vibe de um cara que olhou e falou, ah, eu vou dar em cima dela e quando ela mostrar que me quer, acabou o joguinho e daí, né, só o joguinho ali de saber se conseguiria pegar tal pessoa ou não. Eu faço isso de vez em quando, eu não vou negar, tá? Fazia muito mais antigamente. De, será que tal pessoa conseguiria pegar? Daí eu descubro que sim, eu falo, tá, chega, acabou. Pior que vou te falar, mina, vou ter que ver meu pai no hospital. Ah, mas você falou que não tinha pai. É pai de consideração. É meu vizinho. Enfim, então não sei o que você deveria fazer. Que tal você não fazer nada? Por que você deveria fazer alguma coisa? Assim, por que as pessoas sempre acham que o que elas vão fazer é importante? Tipo assim, é importante o que você vai fazer, mas por que você acha que o que você vai fazer em relação a outra pessoa é importante? Segue a sua vida. O que eu acho que você deveria fazer? Eu acho que você não deveria estar pensando sobre isso. Você não tem uma louça pra lavar, e eu não tô falando isso de forma ofensiva ou fazendo graça, eu tô falando sério. Você deve ter gastado um tempo pensando sobre isso. Por que nesse tempo você só não desligou essa porra, olhou pra uma louça e falou, eu vou me concentrar em lavar a louça, e eu vou lavar a louça prestando atenção nela. Eu vou desligar o meu cérebro que fica criando várias coisas. Eu vou simplesmente me mantendo presente, me mantendo agora. Por que você não fez isso? Tá ligado? Eu acho que é isso que você deveria fazer. E parar de gastar neurônio com coisa que foda-se. Porque, independente dos 200 motivos que sejam, imagina que é o motivo que ele te deu o pé na bunda mesmo, ele só queria se divertir, saber se você daria pra ele, conseguiria pegar ele ou não. O que você vai fazer? Nada. Você vai, você só queria me pegar, né? É, sim. Acabou. Daí você vai reclamar com ele e depois vai vir o quê? Nada. Ou, digamos que seja um motivo fofinho de que ele também estava apaixonado, te bloqueou, queria se afastar. Você vai ficar com ele mesmo? Não vai, muito provavelmente. Talvez ele não queira mais também. Então, o que sabe, onde que você vai chegar com isso? A maioria das perguntas que os caras mandam com o que eu deveria fazer, você deveria fazer a pergunta pra si mesmo de onde que eu quero chegar tomando tal decisão? Sabe? E daí você vai ver que a situação mais simples é seguir a sua vida. Que é o famoso, siga com a sua vida, né? Só que é um bordão. Que as pessoas não param pra pensar o significado por trás. Que é, siga a porra da sua vida. E seguir é seguir de fato. Não é seguir, mas ficar pensando naquilo. É seguir a sua vida prestando atenção em como você está seguindo e no próximo passo que você está seguindo. Simplesmente isso. Enfim, esse é o... esse foi o podcast de hoje, tá? Muito melhor do que o de ontem, não sei também. Mas a Solan, eu queria ver você falando absurdo. Você queria porque você tá criando uma ilusão na sua cabeça. Para pra pensar que de, sei lá, 40 minutos que foi aquele podcast, eu passei pelo menos metade dele, não em sequência, mas em vários momentos, falando coisas sem sentido. Só falando palavras automáticas que vinham na minha cabeça sem ligação nenhuma. Então assim, não é divertido. Pode ser engraçado se você ver um cortezinho ou outro. E também eu já apaguei, então assim, você nunca vai ver esse episódio perdido, tá? Já é Lost Media isso daí. Enfim, muito obrigado aí pra você que participou desse episódio do podcast, episódio 64. Tá bom? Enquanto você 60 em 4. Perdão pela piadinha, tá? Eu tô tentando amadurecer. Mas... muito obrigado pra você que participou, seja com LivePix, seja com e-mail, seja comentando alguma coisa, seja enchendo o saco da Tatá e do Cocielo e me deixando puto pra eu vir aqui comentar. Muito obrigado por ter participado disso daqui, agradeço muito e sábado que vem,
às 6 da tarde. Espero você aqui de novo, tá bom? Até mais e tchau!